cumprimento do contrato coletivo de trabalho de 2008, cuja validade, proferida por sentença pelo Tribunal de Trabalho do Porto, não é aplicada pelas entidades patronais dos seguros. Queremos ainda reivindicar aumentos salariais, fazendo saber que os fabulosos lucros do setor têm correspondido a uma desvalorização do trabalho. Sobre o contrato coletivo de trabalho de 2008 e a tabela salarial, tem a palavra o colega José Manuel Jorge. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Os trabalhadores seguros, tal como os restantes trabalhadores, também estão a ser vítimas das políticas deste governo. São atacados nos seus direitos e nos salários. O capital financeiro que detém as seguradoras, sentindo a força de estar no poder, lançou mão de uma mentira para intimidar os trabalhadores seguros, inventando que o contrato coletivo de trabalho de 2008 está caducado, criando uma gigantesca operação de manipulação a que se seguiram chantagens, pressões e ameaças de toda a ordem, com o objetivo de forçar os trabalhadores a mudarem de contrato, cujos únicos direitos consagrados são os da entidade patronal. As seguradoras contaram com a cumplicidade dos sindicatos da UGT, os mesmos que têm comemorado com o patronato todas as revisões do Código do Trabalho, que só têm visado a destruição dos direitos alcançados com o 25 de Abril. Os sócios do Sinapsa têm resistido, mesmo pressionados pelas administrações, direções de pessoal e até por gerentes de balcão que violam flagrantemente a lei que impede que a ingerência das entidades patronais na opção contratual dos trabalhadores. As seguradoras ameaçam com a retirada de dias de férias, de feriados, o não pagamento do prémio de antiguidade, chegam ao ponto de não cumprir a cláusula do complemento de doença, podendo implicar que um trabalhador que esteja um mês doente não receba um único euro de salário, o que é uma verdadeira crueldade. Até que ponto chegou a cegueira do poder do capital financeiro? Só veem o lucro e pretendem fazer esquecer que quem produz a riqueza é quem trabalha, porque o capital não se reproduz sem trabalho. Nos últimos 4 anos, as seguradoras tiveram lucros de mais de 1.667 milhões de euros. Neste período, os salários dos trabalhadores não foram aumentados e tiveram uma perda de poder de compra dos seus salários equivalente a 17%. Os patrões das seguradoras agem como se os trabalhadores fossem sua propriedade, mas estes, antes de serem trabalhadores, são cidadãos livres, com direitos e obrigações, mas não têm que ser submissos por terem emprego e gratos por receber um salário. Faz parte integrante da dignidade da condição humana e do património de uma sociedade de valores que deve caracterizar qualquer país que se considere desenvolvido. Temos a nosso favor as decisões do Tribunal de Trabalho, o parecer da Autoridade das Condições de Trabalho, o despacho do Inspetor-Geral do Trabalho e a decisão do Tribunal de Trabalho do Porto em primeira instância. Todos consideram que o contrato coletivo de trabalho de 2008 está em vigor. Também os patrões das seguradoras sabem que o contrato coletivo de trabalho está em vigor. O que pretendem é vergar os trabalhadores à força, exercendo sobre eles uma vergonhosa pressão psicológica. Fazem o que os acionistas fazem-no porque o seu contrato de 2012, com o seu contrato, as seguradoras passam a poupar por ano mais de 40 milhões de euros, dinheiro que deixa de ser recebido pelos trabalhadores. O que os acionistas das seguradoras pretendem é que os trabalhadores apliquem dos seus direitos contratuais conquistados há mais de 30 anos, sob o pretexto da crise económica do país, que tem exatamente como responsáveis o capital financeiro, o seu caráter especulativo. Não deixa de ser esclarecedor que no mesmo momento em que empobrece quem vive do seu trabalho ou da sua reforma, os detentores das fortunas duplicam-nas no só ano, aumenta o fosso entre ricos e pobres, cresce o número de milionários, enquanto a fome alastra no país e se morre por falta de assistência médica. Ao mesmo tempo, os gestores das seguradoras continuam a ser dos mais bem remunerados da Europa. Os trabalhadores seguros não baixam os braços, nem capitulam perante as dificuldades, porque sabem que têm a razão do seu lado. Vão continuar a resistir e a lutar por uma vida mais digna para si e para as suas famílias. Os trabalhadores seguros não estão condenados ao empobrecimento, nem a uma vida sem direitos. Pelo cumprimento dos direitos consagrados no CCT 2008, por aumentos salariais, a luta continua. Vivam os trabalhadores seguros, viva o Sinapsa!